e eu quero te apresentar o TendaCast. O TendaCast surgiu com a oportunidade de apresentarmos a palavra do Senhor. Nós iremos pregar a palavra através do podcast. Quero pedir a você que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, comente, siga o QR Code que vai aparecer logo mais aí na telinha para você se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos cortes no Instagram. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. Hoje nós estamos aqui com um convidado de honra. Ele veio diretamente lá da cidade de Guarulhos, do estado de São Paulo. Ele que já viralizou na internet com muitos cortes aí. Ele tá cheio de revelação e hoje ele veio aqui para dar lugar. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, através da sua humildade, da sua história de vida. Ele que é um grande pregador, tem levado a palavra em vários lugares aí do país, não tem cansado de pregar as boas novas do Senhor. Está aqui comigo o missionário Cauê de Andrade e hoje ele está nos dando a honra de ser o nosso primeiro entrevistado aqui do TendaCast. Seja muito bem-vindo, Cauê. Meu pastor, Paz do Senhor Deus Jesus. te abençoe. É um privilégio poder estar participando aqui do TendaCast. E olha, que estrutura maravilhosa que vocês montaram aqui no Espírito Santo. Eu posso dizer que eu sou privilegiado por poder estar participando da inauguração do maior estúdio de podcast do Espírito Santo. Deus te abençoe, pastor Rafael, e eu creio que esse episódio vai marcar a sua vida. Você que está assistindo a gente, eu creio que Deus vai falar muito com você através desse episódio. Cauê, estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Nós que te agradecemos por estar aqui, presente conosco, você que se disponibilizou a estar aqui participando do nosso primeiro episódio aqui do TendaCast. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos, né? Nós vamos falar hoje, porque a nossa intenção aqui é pregar para os nossos ouvintes. Amém. Através do podcast. Amém. E nós sabemos que o podcast, ele tem levado a várias pessoas, né? Aquele videozinho curto de 1 minuto e meio que as pessoas às vezes estão passando ali no TikTok, tá passando no Instagram, tá passando ali no Facebook. E essas palavras motivacionais, ela realmente ela mexe com as pessoas, com ela certeza. Traz estrutura. Às vezes, muitas das vezes, ela pega pessoas com depressão, ela pega pessoas naquela fase de desistir, ela pega pessoas naquela fase de abandonar e largar tudo. E hoje nós estamos aqui para poder falar. Mas, Cauê, fale um pouco de você aí pra gente, pro nosso público, pros nossos espectadores, para as pessoas que estão nos acompanhando. Eles querem saber quem é o Cauê, como surgiu a história do Cauê, quem é o Cauê, com quanto tempo o Cauê começou a pregar, qual foi as experiências que o Cauê já teve com o próprio Deus. Amém. Pastor, meu nome é Cauê de Andrade. Eu sou lá de Ubatuba, criado na praia, uma terra litorânea. Eu tenho 26 anos, sou casado, muito bem casado. Um beijo para minha esposa, Nicole de Andrade. Nós somos casados há 5 anos, apesar de eu ser novo. Eu casei bem jovem. E nós já estamos hoje completando 5 anos e ano que vem já 6 anos de casado. Pastor, eu comecei a pregar com 15 para 16 anos. A minha infância foi uma infância complicada por fato de não ter um pai presente. Minha mãe e meu pai foram divorciados, e, enfim, muitos problemas entre eles. Meu pai preferiu não estar presente para evitar confrontos. E com isso eu sofri com a ausência do meu pai. Porém, minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora, se esforçou muito para poder cuidar da gente. Porém, sem a presença de um pai e uma mãe que trabalhava praticamente o dia inteiro, minha mãe teve uma época que ela tinha 4 empregos. Tem aquele, todo mundo odeia o Cris, né? Que a mulher fala, meu marido tem 2 empregos. Minha mãe tinha 4 empregos para poder sustentar a gente. Então, durante muito tempo, eu não tinha ali a minha mãe comigo, eu ficava na casa de babás. E quando você cresce com a mãe trabalhando o dia todo, um pai não presente, eu cresci meio que sem sentido, sem uma direção, sem saber o que eu queria fazer da vida. Só que um dia eu conheci o Evangelho. Um dia eu ouvi uma pessoa pregando, e eu lembro até a mensagem que foi. Ele pregou aquele texto que diz que, eu posso estar errado, mas que o Evangelho é uma grande rede que apanha todo tipo de peixe. Aí ele era uma pessoa simples, mas ele pregou sobre as espécies de peixe que tem lá no nosso litoral. Ele falou do crente baiacu, do crente... o baiacu é o crente inchado. Eu lembro, eu sou bom de memória. Ele pregou sobre
foi falando as espécies de peixe e eu falei, nossa, que interessante. Eu nunca imaginei que seria tão interessante ouvir uma pregação sobre a Bíblia. Eu sempre tive aquela visão de que era um negócio muito chato, aquele negócio robótico. Aí eu descobri a revelação da palavra. Da primeira vez que eu ouvi, eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser um pregador do evangelho. Daí por diante, eu passei 3 anos estudando a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia inteira, acho que umas 7 vezes. Não falo pra dizer que eu sou melhor que os outros, é só porque faz parte da minha história. Porque eu não me converti dentro de uma igreja. Eu não me converti com alguém pregando pra mim. Eu me converti lendo a Bíblia. Eu estudei a Bíblia, eu acho que o Pentateuco eu li 50 vezes. Porque eu me trancava no quarto e ia estudar. Só que um dia minha mãe ligou pro meu pastor e disse assim, pastor, vocês fizeram alguma lavagem cerebral no meu filho. Porque eu tô pagando contabilidade pro meu filho estudar e eu nunca vi meu filho estudando. Pelo contrário, ele vivia matando aula. Aí agora vocês apresentaram esse negócio de Bíblia pro meu filho, faz 3 dias que ele tá trancado no quarto e não sai. Eu fui olhar lá, eu pensei que ele tava tentando fazer o TCC dele. Só que quando eu vi, ele tá estudando a Bíblia. Vocês estão fazendo lavagem cerebral. De tanto que eu me empenhei. Só que depois de 3 anos, aí eu me tornei outra pessoa. E eu decidi compartilhar aquilo que eu recebi de Deus com as pessoas e a gente tá aí. Glória Até a os dias Deus. de hoje, pregando o evangelho pra glória de Deus. Glória a Deus. Cauê, o importante é que Deus te honrou, né? Deus, ele muda a trajetória, né? Com certeza. Ouvindo assim a sua história, eu vejo que a sua história se baseia-se como a história de Davi. Você se sente como um Davi? Pastor, eu admiro demais Davi. Eu admiro demais Davi. Principalmente porque quando nós olhamos para Davi, nós temos uma certeza. Que para Davi, a presença de Deus era a prioridade. Pastor, aliás, isso até é um ponto interessante, eu já até falei isso algumas vezes, mas isso aqui é uma chave poderosa, isso aqui é precioso. Sabe qual é a maior diferença entre Davi e Saul? Pega isso, pastor. A maior diferença entre Davi e Saul é que para Davi a presença era a prioridade, mas para Saul não. A prova disso é que um dia Saul estava em guerra. Quando a guerra chega, Saul fica com medo de perder o trono. E com medo de perder o trono, ele vai consultar uma feiticeira. Pastor, atitudes falam mais do que palavras. E com suas atitudes, Davi estava mandando o recado. Eu abro mão. Saul estava mandando o recado. Eu abro mão da presença, mas eu não abro mão do trono. Mas Davi é diferente, pastor. Um dia o profeta Natan chegou em Davi e disse: Davi, você pecou. Por causa do seu pecado, a espada não vai se apartar da tua casa, ou seja, vai ter morte na tua casa, você vai perder o trono e você vai perder a tua paz. Só que quando Davi recebe essa mensagem, ele tira a coroa da cabeça, arranca as vestes reais e entra na sala do tesouro. Aí ele faz a oração do Salmo 51. Deus, tira trono, tira a paz, leva meu filho. Só que no verso de número 11 ele diz: só não retire de mim o seu espírito e não afaste de mim a sua presença. Pastor, pega essa revelação. Saul abriu mão da presença para ficar com o trono. Davi abriu mão de tudo para ficar com a presença. Quer um conselho? Abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Quem perde dinheiro, perde pouco. Quem perde amigo, perde pouco. Mas quem perde a presença, perde tudo. Pastor, então, eu me sinto, a pergunta foi essa, que quando eu começo a falar aqui, a gente se empolga e vai. Mas eu me sinto um Davi, eu me espelho muito em Davi, e quando Davi faz essa oração, ele chega a falar ali nos Salmos que o meu pecado e minha iniquidade estão diante de ti. Ou seja, se for preciso, pune o pecado. Só que quando ele termina, a oração dele não retire de mim a sua presença. É Davi dizendo, tira tudo, só não tira o que é mais importante. E eu me sinto igual a Davi nesse aspecto, pastor. Porque o maior medo que eu carrego na minha vida não é perder dinheiro. É perder a presença. O maior medo que eu carrego na minha vida não é perder amigos. Porque amigo vem e vai. Pessoas mudam. Meu maior medo é pregar um evangelho,
pregar sobre uma presença, pregar sobre um Deus poderoso sem ter a presença desse Deus dentro de mim. Então, a minha luta todos os dias é para que, de verdade, eu possa ser um exemplo para as outras pessoas. Porque hoje nós estamos perdendo isso nos nossos pregadores, nas nossas lideranças. São pessoas que estão preocupadas demais com status, dinheiro e poder e pouco interessadas em presença, ter uma vida santa e ser um exemplo. E o meu maior objetivo é ser um exemplo para essa geração. Sim, entendi. E deixa eu te falar, o importante que, igual você mencionou, que Davi, quando ele recebeu a notícia, né, que a espada não iria apartar da casa dele, ele teve uma atitude. Olha que forte. Davi tirou a coroa da cabeça, rasgou as suas vestes e foi orar. Davi, ele tinha um diferencial. Ele entendia sobre a eficácia do poder da oração. Com certeza. E na sua vida, o que significa a oração para você hoje? Pastor, a oração é a respiração da alma. Eu aprendi que um crente que não ora é um crente fraco. Um crente que não ora é um crente doente. E, diferente do que muitas pessoas pensam, orar não é pregar para Deus. Orar não é uma obrigação. Orar é um privilégio. Orar é um diálogo entre um Deus poderoso e um homem pecador. Sabe por que as pessoas tratam a oração como obrigação? Por exemplo, a frase que a gente usa é: vamos pagar o preço na oração. Desde quando orar é pagar preço? Orar é privilégio. Pensa comigo, pastor, nós estamos falando de um Deus santo, poderoso, que está disposto a falar comigo, um homem pecador, falho e cheio de defeitos. Então não posso encarar a oração como uma obrigação. Eu tenho que entender que a oração é um privilégio. Deus quer falar comigo. Deus está disposto a me ouvir. Ele conhece os meus defeitos, pastor. Tem gente que me segue na internet e quer falar comigo, mas não conhece os meus defeitos, porque talvez se conhecesse me abandonaria. Já estaria me criticando. Deus não. Deus conhece todos os meus pecados. Deus conhece todos os meus defeitos. E mesmo assim Ele está disposto a me ouvir. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Pastor, a oração é poderosa. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente gasta muito tempo reclamando e pouco tempo buscando Deus na oração. Mas sabe o que eu aprendi? A distância entre você e o seu milagre é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Sabe por quê, pastor? Meu Deus. Nosso problema é confiar na força do braço e a gente quer resolver os problemas na força do nosso braço. Só que eu aprendi uma coisa: quando eu trabalho, as minhas mãos se movimentam, mas quando eu oro, é a mão de Deus que se move por mim. Eu aprendi que a oração é a mão que move a mão de Deus. O problema de hoje é que os crentes confiam demais no seu poder. E o poder do homem uma hora acaba. As pessoas confiam demais no dinheiro. E pastor, dinheiro uma hora acaba. A prova disso está aí. Crises que existiram anos atrás que mostrou que dinheiro não vale nada. Na hora que a doença chega, o dinheiro perde poder. Na hora que a morte chega, o dinheiro perde poder. Mas eu quero ver o poder da oração se acabar. Esse poder permanece, porque se você orar, eu acredito, a doença vai embora. Se você orar, a morte vai embora. Se você orar, milagres acontecerão. A oração é poderosa, pastor. Sabe, eu tenho uma história que eu ouvi uma vez, e isso quando eu era novo convertido. E foi uma mulher muito crente que me contou essa história. Uma senhora do interior da Bahia, a famosa Irmã Maria, todo mundo conhece uma Irmã Maria, e ela era uma senhora de cor, morena, e ela cuidava do netinho dela. A filha tinha morrido, e ela ficou responsável de cuidar do netinho dela. Porém, a aposentadoria daquela senhora foi cancelada, e ela estava passando uma dificuldade muito grande. E ela foi fazer uma campanha de oração. Deus, manda provisão. Eu preciso colocar comida na boca do meu neto. Só que tem um problema, pastor. Quando ela orou, Deus respondeu. Só que nem sempre Deus vai nos responder da forma que queremos. A resposta de Deus foi: faz uma lista de compra e vai na mercearia do seu Joaquim.
A irmã Maria olhou pro céu, sabe aqueles crentes que têm intimidade? Falou, Deus, na mercearia do Joaquim, não. Aquele homem é racista. Ele não gosta de preto. Olha pra mim. E outra, ele odeia crente. Eu sou tudo que ele não gosta em uma embalagem só. O que eu vou fazer nessa mercearia? Eu vou lá pra ser humilhada. Pastor, ela resistiu. Durante uma semana brigando com Deus e Deus continuando. Faz uma lista de compra e vai na mercearia do seu Joaquim. Ela decidiu. Pegou a lista de compra, escreveu tudo que ela precisava e foi pra mercearia. Quando ela chegou na porta da mercearia, quem tava lá? O seu Joaquim. Na porta da mercearia, pitando, aqui. Quando ele viu ela chegando, ele gritou, vai aonde, crentinha ruim? Ela disse, tô vindo fazer compra. Ele, debochando da cara dela, disse, tu é pobre, tu tem dinheiro pra comprar nada aqui não. Vai embora, vai embora. Ela falou, não, eu só quero fazer uma compra e vou embora. Ela entrou dentro do mercado e ele disse, o que você vai comprar? Eu sei que você não tem dinheiro. Cidade pequena, eu sei que sua aposentadoria não tá pagando, sei que você tá passando fome. Crente é tudo miserável. Ela disse, Deus mandou eu vir aqui. E eu vou fazer uma compra e eu vou levar tudo que eu preciso. Ele viu a lista de compra na mão dela, pegou a lista de compra e disse, você tem dinheiro pra comprar tudo isso, crentinha? Tem não. Debochando da cara dela, pastor. Ela disse, não tenho, mas Deus mandou eu vir e se Deus mandou, Deus vai cuidar. Ele olhou pra ela e disse, então vamos fazer um desafio. Lá, você lembra aquelas balanças antigas? Aquelas balanças de pesar dos dois lados? O seu Joaquim disse, eu vou colocar a sua compra de um lado e a sua lista de compra do outro. Se esse papel pesar mais do que a sua compra, você pode levar tudo de graça. Ele mexeu com a crente errada, pastor. A irmã Maria era crente de oração. Ela olhou e disse, eu posso adicionar mais um item na lista? Ele pensou, crente é burro mesmo. Não vai mudar o peso do papel e escrever mais alguma coisa. Ela pegou e escreveu o último item, dobrou o papel e deu na mão dele. E disse, agora eu vou fazer a minha compra. Pastor, a mulher fez compra de 2 meses. Pegou tudo que precisava. Colocou na balança e colocou o papel do outro lado. Adivinha? A balança pesava pro lado do papel. O seu Joaquim regulando a balança e por mais que ele regulava, não mudava. O papel afundava e a compra subia. O seu Joaquim começou a ficar doido. E disse, pega suas compras. Vai embora, crentinha ruim, eu não quero ver sua cara. Quando ela foi embora, ele pegou o papel e foi ler o último item que ela tinha colocado na lista. Sabe o que estava escrito? Estava escrito assim, Deus, o Senhor sabe o peso da oração de um crente fiel. Meu Deus. A oração de um crente fiel tem peso. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus, que forte, né? E o interessante é que o seu Joaquim, ele desafiou, né, uma crente que orava. Nunca desafie, né? Nunca desafie um crente que ore. Conheço algumas pessoas que têm essa pegada de oração, né? Tem muita gente que tenta resolver mesmo as coisas na força do braço. Com certeza. Mas mexer com crente que ora... É complicado. Pastor, é uma coisa que eu aprendi. Não mexa com crente que ora. Porque quando você se levanta contra um crente que ora, pode ter certeza, se ele for de oração mesmo, ele não vai rebater. Não. Ele não vai bater boca. Mas Deus vai descer na guerra por ele. Porque quando você luta contra um crente que ora, você não está lutando contra ele. Você está lutando contra um Deus que ele serve. Isso aqui é poderoso. É forte. Deus é tremendo, né? E, Cauê, deixa eu te perguntar. Uma das perguntas aí que as pessoas, né, algumas pessoas pediram para te perguntar, é se você já viveu ansiedade e depressão. Se você já teve isso na sua vida, se você já passou por isso, né? Se você já presenciou isso, ou se você já lidou, assim, com algum tipo desses casos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, se alguém já teve isso. E o que você tem a dizer sobre isso? Pastor, eu já tive algumas crises de estresse, crise depressiva na juventude. E essa é a estratégia que o diabo tem usado para atacar essa geração, né? A depressão, ela é o mal do século. Hoje a gente ouve falar muito, né? Pastores, líderes, pais, famílias, crentes. Quantos pregadores aí? A gente rodando no Brasil, a gente vai conversar. E a gente vê que
prega, alimenta a igreja, mas tá faltando alguma coisa. E eu aprendi que a depressão, ela é a insegurança, é o medo, os traumas do passado sendo revividos. Depressão, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Crise de ansiedade é o medo do futuro. A depressão é o medo de reviver os traumas do passado. E a síndrome do pânico é quando mistura os dois. Aí fica insuportável. Pastor, e essa é a estratégia que o diabo tem usado para atacar essa geração. Até porque o diabo percebeu que o segredo para destruir a igreja é dominar a mente das pessoas. Eu aprendi, pastor, que o diabo ele quer dominar a sua mente. Porque se o diabo dominar a sua mente, ele vai destruir a sua vida. Para o senhor ter noção de como a nossa mente é importante, a Bíblia chama a nossa mente de coração. Salomão disse assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, era Salomão dizendo, se for para escolher uma coisa para guardar na vida, não guarde dinheiro, não guarde amigos, guarde a sua mente. Porque enquanto a sua mente estiver guardada, blindada, o diabo não te toca, o medo não te derruba e o pecado não te destrói. Pastor, para você ter noção de como guardar a mente é importante, Paulo disse que nós devemos usar o capacete da salvação. Percebeu que é só o capacete que é da salvação? O escudo é da fé, a espada é do Espírito, mas só o capacete é da salvação. Porque enquanto o diabo não tocar na sua mente, a sua salvação está intacta. Precisamos tomar cuidado, porque o diabo está investindo pesado para dominar a mente dessa geração. Aqui, ó, uma das maiores armas do diabo para dominar a mente dessa geração é o celular. Você entra na internet hoje, tem milhões de pessoas vivendo uma vida imaginária, mas uma vida perfeita. Aí a pessoa que está aqui vivendo um monte de problemas começa a se imaginar, por que a vida dele é tão boa e a minha não é? Quando na verdade a vida de ninguém é perfeita. Porque enquanto a internet te conduz a uma vida de mentira, Jesus te conduz à verdade da vida. Forte. Então, pastor, nós precisamos aprender a dominar nossa mente. Porque enquanto a nossa mente estiver blindada, nós estaremos seguros, guardados e protegidos. Pastor, a depressão em si, ela é enfatizada pelos traumas do passado. Por exemplo, um abuso sexual na infância, um abandono paterno, agressões, uma traição. Tudo isso influencia a uma pessoa ter casos depressivos, de crise de ansiedade. E uma chave, isso aqui é uma chave, para a pessoa poder superar a depressão, é uma chave chamada perdão. Pastor, eu aprendi que o perdão é a chave que abre a porta para a paz. Quem não perdoa não consegue viver em paz. Eu sei que perdoar é difícil. Perdoar é tão difícil que tem gente que mora na mesma casa e não perdoa, dorme na mesma cama e não perdoa, canta no mesmo conjunto e não perdoa e pensa que vai morar no mesmo céu. Perdoar é muito complicado. Só que perdoar é necessário. Aí alguém diz, Cauê, quem me feriu não merece ser perdoado. Verdade, mas perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Isso aqui é poderoso, pastor. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Forte. Nós precisamos liberar perdão. Porque enquanto eu não libero perdão, a minha vida fica travada. E sabe o que é pior? Às vezes nós estamos guardando perdão guardando ódio de uma pessoa que não existe mais. Como assim? Às vezes a pessoa já mudou, já se tornou outra pessoa, mas como nós não perdoamos, nós olhamos para ela e nós só enxergamos o erro que ela cometeu lá atrás. E sabe o que é poderoso? A vida de quem feriu avança, mas a vida de quem não perdoa fica travada, porque quem feriu seguiu a vida e evoluiu, mas quem não perdoa está preso num passado que não existe. Então, um conselho para você, se liberte do passado, se desbloqueie, avance, se liberte, libere perdão e arranque de você um peso que não te pertence. É muito forte mesmo. O perdão é a chave de tudo, né? Com certeza. O perdão, sem o perdão, a gente realmente não avança. E quem feriu está sempre avançando, né? E o mais interessante é que nós vemos que o próprio Davi, ele perdoa Saul.
O próprio Davi, ele viu que Saul queria tirar a vida dele, né? Mas Deus entregou Saul várias vezes Com certeza. na mão de Davi. E Davi, ele tinha um princípio com ele. Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Ele não tocava em ungido. E Davi, além de perdoar, ele tinha aliança, né? Ele fez aliança com o povo estrangeiro. Ele tinha uma aliança com Jonathan, né? E você tem muitas alianças? Pastor, eu procuro fazer muitas amizades. Eu aprendi que dinheiro a gente conquista, fama a gente compra, mas amigos quem dá é Deus. Forte. Isso aqui é uma chave. Forte. Dinheiro a gente conquista, a fama a gente compra, mas amigos quem dá é Deus. Forte. Nós precisamos aprender a valorizar as amizades, pastor. Como eu disse, dinheiro acaba. O tempo passa, as pessoas mudam. Só que os amigos de verdade permanecem. É por isso também que nós temos que tomar muito cuidado com as alianças que nós vamos fazer. Porque tem aliança que não é aliança, tem aliança que é algema. Porque uma aliança de verdade não é aquilo que te aprisiona. Uma aliança de verdade é aquilo que te abre portas e te faz avançar. Então nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós vamos nos conectar. Porque tem gente que se conecta com a gente por puro interesse. Sim. E nós precisamos tomar muito cuidado com os interesseiros. Porque tem gente que tem o padrão de Judas. Você sabia que Judas só se envolveu com Jesus por interesse? Tanto que Judas roubava a bolsa. Judas não traiu Jesus. Isso aqui é uma chave, pastor. Muito forte. Eu já entendi. Forte. Tem gente que pensa que Judas traiu Jesus no dia que vendeu. Mas a Bíblia diz que muito antes Judas já tinha traído Jesus. Quando? Quando ele roubava dinheiro da oferta. Ele roubava dinheiro da bolsa. Então Judas sempre se envolveu com Jesus por interesse. Isso aqui é uma chave, pastor. Jesus amou Judas, mas Judas só amava o que Jesus tinha para oferecer. A maior prova disso é que quando Judas descobriu que Jesus ia morrer, que Jesus ia para a cruz e que Jesus não tinha nada para oferecer, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas sabe o que é poderoso? Mesmo Judas tendo traído Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Sabe o que é isso? Tem pessoas que nós vamos amar, mas não vão nos amar de volta. Existem pessoas que a gente vai se importar com elas, mas elas não vão se importar com a gente. Tem pessoas que valem muito pra gente, mas nós não temos nenhum valor para elas, e isso é normal. Nós não podemos deixar a falta de amor de alguém diminuir o nosso nível de entrega. Nós não podemos deixar o nível de falsidade de alguém diminuir a verdade que nós carregamos dentro do nosso ser. Quando Judas traiu Jesus e o vendeu com um beijo, Jesus disse, amigo. É Jesus dizendo, a sua falta de caráter não afeta o meu. A sua falta de amor e empatia não afeta o meu amor. Precisamos entender que não podemos deixar um Judas nos impedir de fazer o que Jesus nos ensinou. Alianças erradas, pessoas erradas podem me ferir. Mas pega isso, pastor, podem me fazer o mal. Mas nunca vou deixar que me façam mal, de me tornar tão mal quanto eles são. Pastor, aliança é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Porque existem pessoas que não podem acessar a nossa intimidade. E Jesus sabia muito bem disso. Por exemplo, Judas sentava na mesma mesa, mas nunca compartilhou dos mesmos propósitos. É por isso que na hora de orar, Jesus só chamava Pedro, Tiago e João. Porque tem gente que serve para a mesa do churrasco, mas não serve para a mesa do projeto. Tem gente que serve para a mesa da festa, mas não serve para a mesa da comunhão. Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós deixamos acessar o nosso ambiente de intimidade. Lembra de Naamã? Naamã era leproso, pastor. A Bíblia diz que no verso de número 2, ele leva uma menina para casa dele. E no verso de número 3, ela percebe que ele é leproso. Dependendo de quem fosse que tivesse visto a lepra de Naamã, teria saído dali e divulgado. É capitão do exército, mas é leproso. Prega muito, mas é leproso. É pastor, mas é leproso. Só que a menina não tinha dedo para apontar.
A menina carregava a cura do céu. Quando ela viu a lepra, ela não saiu espalhando. Ela disse: se o Senhor conhecer o profeta, você vai ser curado. Sabe o que é isso? Nós temos que aprender com a menina de Naamã. Deus não me chamou para apontar. Deus me chamou para apresentar a cura. Até porque é muito fácil ser a igreja que exclui o leproso. Difícil é ser o hospital que trata a lepra. Meu Deus! Precisamos selecionar as nossas alianças, porque uma aliança certa te faz acessar portas que você nunca acessaria, mas uma aliança errada te faz retroceder e voltar para lugares de onde você nunca deveria ter saído. Meu Deus, que forte. Isso aqui é poderoso, pastor. É forte, Eu muito preciso forte. falar isso aqui. Você lembra de Abraão? Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Era Deus dizendo assim: Abraão, eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Mas antes de eu cumprir as minhas promessas, você tem que se desconectar de lugares, pessoas e sentimentos. Nós precisamos entender isso, pastor. Existem lugares, pessoas e sentimentos que paralisam, que bloqueiam aquilo que Deus quer fazer conosco. A gente, para viver os propósitos de Deus, a gente precisa estar disposto a se desapegar de pessoas, lugares e sentimentos. Mas sabe qual foi o problema de Abraão? Ele saiu da casa, ele largou o pai, mas ele não se desapegou do sentimento. Ele quis levar o sobrinho junto com ele. Só que a Bíblia diz que teve guerra. Ló arrumou guerra e foi Abraão que teve que entrar lá para salvar. Não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você carrega sentimentos velhos para uma nova etapa, você entra em guerras que não precisaria viver. Tem muitas pessoas vivendo guerras desnecessárias, porque ainda não se desconectou do passado. Tá querendo viver o futuro que Deus reservou sem se desconectar das pedras do passado, das pessoas do passado, dos sentimentos do passado, das coisas e dos lugares do passado. A gente precisa entender que para se conectar com o novo de Deus, nós precisamos estar dispostos a nos desapegar do velho. Quando Abraão se desconectou de Ló, Deus apareceu para ele novamente e renovou a promessa. Porque todas as vezes que nós abrimos mão daquilo que temos, nós podemos acessar aquilo que Deus preparou. E aquilo que Deus preparou é muito maior do que cremos, vemos ou ouvimos. Então tem coisas que na nossa vida só vai acontecer se nós desconectarmos daquilo que Deus não aprova. Exato. É isso aí. Essa é a chave. Então tem coisas que a gente se conecta que Deus não aprova. Com certeza. Mas e se a gente se desconectar, a porta abre. a porta abre. Muito forte. E, Cauê, o que me chama a atenção é que você falou de Judas. É que Judas, ele sentava na mesa e Jesus chamava ele de amigo. Nessa sua carreira ministerial, por esse tempo que você vem pregando, a gente sabe que você é um dos maiores pregadores aí do país, você é um dos pregadores mais requisitados, tanto hoje que até a sua agenda hoje está lotada, graças a Deus. Deus é fiel. Você tá aí pregando todos os dias. E nessa sua caminhada, você já sentou na mesa e acredito que nessa mesa você já deve ter se deparado com alguns tipos de Judas. E Judas hoje para você, os Judas que já sentaram na sua mesa, você tem eles como amigo? Você pode considerar uma amizade ou não? Pastor, eu tenho alguns princípios que eu carrego comigo. Eu sou uma pessoa de dar muitas oportunidades. Eu sou o tipo de pessoa que demoro a acreditar que alguém está me traindo, está me abandonando. Mas eu tenho um princípio. Confiança é uma coisa que se perde e não se retoma. Eu não guardo ódio de ninguém. Mas eu também não dou eu não guardo ódio de ninguém, pastor. Mas eu não dou acesso à minha intimidade para qualquer um. Isso aqui é poderoso. O problema de algumas pessoas é que eles guardam ódio de todo mundo, mas liberam acesso com facilidade. Eu odeio fulano. É a falsidade dos dias de hoje. Eu odeio fulano, mas senta na mesma mesa, leva para casa, passa tempo junto. Isso não existe. Eu me desapego do ódio. Tudo que eu tiver para falar, eu falo. Porque Judas é falso. Eu não.
Eu não posso me igualar a eles. Mas eu não deixo acessar a minha intimidade. Então, assim, é que eu tive poucas experiências com traição. Acho que foram umas 2 só. Mas até hoje eu chamo eles de amigo. Quando eu vejo na rua, eu abraço, cumprimento, trato bem. Porém, eu não permito que eles acessem o meu ambiente de intimidade. Eu acho que essa é a melhor forma que nós podemos evitar problemas. Porque quando a gente bloqueia o acesso de algumas pessoas, a gente evita muitos problemas. Porque, pastor, tem gente que existem 2 tipos de pessoas do nosso lado. Existem pessoas que conseguem conviver com seu sucesso, mas não conseguem conviver com seu fracasso. São pessoas interesseiras, que só estão com você pelo que você tem para oferecer. Enquanto você estiver bem, eles estão do teu lado, porque eles conseguem conviver com o seu sucesso. Mas existem pessoas que conseguem conviver com o seu fracasso, mas não conseguem conviver com o seu sucesso. São os invejosos. Enquanto você estiver na prova, ele patrocina a sua prova. É o famoso paralítico. Enquanto ele estava sentado na porta, mendigando, tinha gente para dar oferta. No dia que ele foi curado, entrou no templo, já estavam criticando ele. Porque tem gente que é patrocinador da desgraça alheia. Só que sabe o que é poderoso? Existe um terceiro tipo de amigo, que são aqueles que Salomão disse: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Porque tem amigo que não é amigo, tem amigo que é família. Às vezes o que uma família não faz por você, um amigo faz. Então nós precisamos saber selecionar as pessoas certas do nosso lado, distanciar os invejosos e os interesseiros e atrair os irmãos para perto de nós. Meu Deus, que forte, né? Que forte, isso é muito poderoso, né? Só pode chamar, como diz o Jackson, né? Só pode chamar de amigo aquele que tem um currículo do sofrimento. É isso aí. Aquele que sofre com você, aquele que chora com você. E aquele que comemora também, E aquele que comemora... Porque tem gente que tá ali com você. Ó, isso aqui é uma chave, pastor, muito forte. Pega isso aqui. Chorar com os que choram é muito fácil. Você olha pra dor do outro e diz: tadinho, tá sofrendo. Sabe o que é difícil de verdade? Se alegrar com os que se alegram. Porque quando você vê a vitória de alguém, a primeira coisa que bate no seu coração é: por que ele, não eu? Forte. Por que chegou pra ele e não pra mim? É aquela frase: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Agora pega isso aqui, pastor. Existe uma coisa que atrai mais inveja do que o sucesso. Chama-se felicidade. A felicidade atrai mais inveja do que o sucesso. Quer ver uma prova disso? Saul era rei e tinha inveja de Davi, que era servo. Como pode um rei ter inveja de um servo? Só tem uma explicação: não era sobre dinheiro, era sobre essência. Davi não tinha dinheiro, Davi não tinha posição, mas ele tinha uma essência dentro dele. Ele era diferente. Pastor, é por isso que tem gente que tem mais dinheiro que você, mas tem inveja de você. Porque dinheiro é a única coisa que ele tem. E eu aprendi uma coisa: tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Mas tem gente que é tão rica que dinheiro não faz diferença na vida dele. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem a família que você tem, a paz que você tem, não consegue deitar na cama e dormir com a consciência tranquila. Mas fique calmo, nenhum invejoso vai travar aquilo que Deus tem na sua vida. Que forte! Nossa, isso é muito forte, né? Poderoso demais. Isso é muito poderoso. Cauê, e outra coisa, como foi você lidar com a sua mãe? Sua mãe, no tempo que você se converteu, né? Ela, igual você mesmo mencionou aqui no início da nossa entrevista, que a sua mãe ligou para o seu pastor e queria saber por que fizeram uma lavagem cerebral em você. Uhum. E eu gostaria de saber como foi para você superar essa posição ao contrário da sua mãe. Porque a sua mãe se posicionou ao contrário. Ela queria que você fizesse o TCC. Ela, no começo, ela teve essa dificuldade de aceitar. E hoje ela aceita? Como foi lidar com isso lá atrás? Como foi para você superar a sua mãe? Pastor, durante muito tempo foi muito difícil a convivência, né? Porque não culpo minha mãe. Minha mãe foi ferida pela igreja. A minha mãe é uma mulher que ora, que crê em Deus,
que ensinou alguns princípios que hoje eu entendo que são princípios bíblicos, mas ela é ferida pela igreja. Minha mãe viveu na época da ditadura militar dentro da igreja. Minha mãe foi espancada porque lavou o cabelo. Não tô falando porque pintou o cabelo. Porque lavou o cabelo com shampoo. Pra você ter noção do nível de radicalidade que havia naquela época. Só que eu aprendi uma chave para conviver com a minha mãe, pastor. Eu aprendi que dentro de casa não se prega com palavras. Dentro de casa se prega com atitudes. Isso aqui é uma chave que muita gente não entende. Por isso que tem gente que tem 20 anos de crente orando para Deus salvar a família e Deus não salva. Porque ainda não entendeu que dentro de casa não é falando, é se comportando. Quer ganhar o seu marido? Quer ganhar o seu marido? Você não precisa falar de Deus. Apresenta a Deus com suas atitudes. Seja uma boa esposa. Quer ganhar a tua esposa? Não precisa obrigar a ir para a igreja, não. Mostra que esse Deus transforma e seja um bom marido. Quer ganhar os seus pais? Não precisa atacar seus pais, não. Falar para eles que eles vão para o inferno. Não é assim que ganha. Quer ganhar seus pais? Mostre para eles que Deus te mudou sendo um bom filho. Porque dentro de casa, no trabalho, não se prega com palavras, se prega com atitude. Pastor, eu aprendi. Palavras convencem, mas atitudes arrastam. Sabe qual que é o problema dessa geração? As pessoas falam muito e fazem pouco. E é uma frase que eu guardo pra mim. Não adianta dizer que é do céu, se você se comporta como quem vai pro inferno. Meu Deus! Até porque aquilo que você fala revela o que você sabe, mas é aquilo que você faz que revela quem você é. Muito forte. Então, pastor, como eu ganhei minha mãe? Eu ganhei a minha mãe me comportando. Eu nunca bati boca, eu nunca bati de frente. Até porque eu fui ensinado que não é igual essa geração, não, né? Eu fui ensinado que se você desrespeitar a mãe, você perde um dente. Então, eu nunca desrespeitei minha mãe, principalmente depois que eu virei crente. Porque um dos maiores princípios são esse, né? Uhum. Honrar pai e mãe. Então eu não batia a boca, não discutia, mas durante o tempo eu deixei minhas atitudes falarem mais alto. Hoje minha mãe apoia. Inclusive, ela pagou uma viagem. Obrigado, viu, mãe? Minha mãe pagou um cruzeiro pra gente mês passado. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço pra sua mãe. Como é que é o nome dela? Valdirene. Dona Valdirene, meus parabéns. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma poderosa, tá? Muito obrigado. E, ó, qualquer dia desse, assim que o Cauã voltar, eu quero ter o privilégio de conhecer a senhora pessoalmente. Um beijo pra senhora. Deus lhe abençoe. Cauê, deixa eu te perguntar. Agora mais uma pergunta. A gente já está encaminhando pro encerramento aqui da nossa primeira entrevista. E a sua esposa hoje, o que a sua esposa significa para você? O que a sua esposa hoje é no seu ministério? E como foi assim que você conheceu a sua esposa? Como foi lidar com esse início, o início do relacionamento de vocês? Como foi? Pastor, a minha esposa é um presente de Deus para mim. Eu aprendi que um homem que escolhe a mulher certa, ele ganha um presente de Deus. Porque a mulher é a bússola que Deus usa para conduzir o homem para a direção correta. Pastor, quantos erros era para eu ter cometido que eu não cometi por causa da minha esposa? E quantos erros que eu cometi que eu consegui consertar e corrigir por causa da minha esposa? Porque é aquela frase, aquele texto, a mulher sábia edifica o lar. Pastor, não é o homem que mantém o lar de pé. É a mulher. Porque por trás de todo grande homem, é o que dizem, existe uma grande mulher, mas a verdade não é atrás, é do lado. Do lado de todo grande homem, existe uma grande mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia é a coroa do homem. Sabe o que é isso? Todo homem que tem uma mulher virtuosa tem prazer de apresentá-la, exibi-la para os outros, para ver. Minha mulher é sensacional. É forte. Então, assim, no começo foi muito difícil, né? Eu era menino, nós casamos cedo, mas minha esposa me ensinou muita coisa, nós aprendemos muita coisa junto. E hoje nós estamos... Vai para 6 anos, né? Vai para 6 anos. Já superamos, né? Tem uma estatística que diz que 80% dos casamentos acabam antes dos 5 anos. Porque é nos primeiros 5 anos que você conhece a pessoa. E tem gente que não casa com alguém que não conhece.
Aí, quando começa a conhecer os defeitos, vê que não aguenta e termina. Sim. Mas, graças a Deus, nós superamos essa estatística e estamos indo aí para o 6º ano de casamento, felizes, fazendo a obra, pregando o evangelho. Eu prego, ela canta. Glória a Estamos Deus. aí servindo a Jesus para a glória de Deus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Eu fico muito feliz com esse testemunho. Que bom que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. E eu queria te perguntar também, Cauê, se você já lidou muito com as críticas. Uma vez, alguns meses atrás, eu vi que você postou um vídeo e teve uma revelação que você entregou. E eu vi um comentário de uma pessoa falando sobre revelação, que não crê muito em revelação. Mas a gente sabe que esse é um dom que Deus te deu, né? E eu vi que também no começo do seu ministério você foi uma pessoa que você foi muito criticado. Muitas pessoas te criticaram por causa de revelação. Eu queria saber como você lidar com isso, como você enfrenta isso, como você supera isso, como você traz isso para o seu dia a dia, como você consegue conviver e a gente vê que você não perde a sua essência, que você continua pregando, que você continua falando de Jesus do mesmo jeito. A crítica hoje, ela te atinge ou ela não atinge? Pastor, pega isso aqui é poderoso, isso aqui é uma chave para mudar a vida de qualquer um. Depois que eu entendi isso, minha vida mudou. Uma crítica só tem poder sobre você se você der ouvido para ela. Então eu aprendi uma coisa, eu ignoro todas as críticas que vêm na minha direção. Porque quem quer te ajudar não te critica, te aconselha. Meu Deus! Não, Cauê, mas é crítica construtiva. Então pega a sua crítica e constrói um castelo, uai. Tem gente que é especialista em crítica construtiva. Eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Mas eu também não levo pro coração. Quer falar, fala. Quem quer te ajudar não te critica. Quem quer te ajudar te aconselha. E conselho não é dado em público. Porque quem te aconselha em público é para mostrar que sabe. Agora, quem realmente está interessado em te ajudar, te aconselha no particular. É aquela frase, o pastor sábio não é o pastor que corrige a ovelha em público. Ele elogia em público, mas corrige no secreto. É forte. Então, pastor, a gente tem que aprender a ignorar algumas pessoas. A gente tem que aprender a parar de dar ouvido para algumas pessoas, principalmente para gente desocupada. Porque, normalmente, essas pessoas que ficam criticando na internet são pessoas desocupadas. E gente desocupada critica mesmo. Gente desocupada ataca mesmo. Só que você não é responsável por aquilo que falam. Você é responsável por aquilo que você faz. E aquilo que falam de você não revela muito sobre quem você é, mas revela muito sobre quem falou. Então, deixa falarem. Só mostre com suas atitudes que você é diferente. Essa é a maneira que eu vivo minha vida. Pode me criticar, pode falar. Eu não vou ficar com raiva de você não, irmão. Provavelmente eu nem vou ler seu comentário. Se for engraçado, eu vou ler, vou dar risada e vou comentar. KKKKK. Agora, se nem pra criticar de forma engraçada você presta, você não vai ter nem minha atenção. Não perca o tempo lendo comentário. Às vezes, quando os comentários é bom lá no vídeo, igual o senhor falou, Sim. tem muita curtida. Sim. E normalmente são os comentários engraçados, né? Porque Sim. os crentes virou engraçado Sim. esse negócio de meme. Eu vou lá, leio o comentário, dou risada junto com a pessoa e não tenho problema com isso. Às vezes a crítica até é verdade. Eu ouço, falo, nossa, se isso aqui for verdade, eu vou ver se eu posso mudar. Caso contrário, é só ignorar, que não vai mudar nada na sua vida. Amém, glória a Deus. Cauê, pra gente encerrar, eu te agradeço pela sua participação. Foi uma honra. Muito obrigado por estar aqui e atender o nosso convite, né? Por estar inaugurando aqui o nosso primeiro episódio. E se você fosse dar um recado para alguém, queria que você olhasse para essa câmera aqui, mandasse um recado para a nossa audiência, para o nosso público, para pessoas que se espelham hoje em você, porque hoje tem muitas pessoas que estão no anonimato que se espelham em você, na sua vida cotidiana, na sua vida ministerial. Tem pessoas que sonham, eu quero ser como o Cauê. Um dia Deus vai me usar como o Cauê. Se você fosse dar um recadinho hoje, eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para a nossa audiência. Deus está te convidando para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Já parou para pensar quantas pessoas que estão doentes hoje que eram para estar curadas, mas não estão,
porque você parou de orar por cura? Já parou para pensar quantas pessoas que estão desviadas querem estar para estar servindo a Deus, mas não estão, porque você parou de pregar o evangelho? Então a palavra para você é: volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E para você que está na posição, não saia, porque Deus vai te usar para impactar pessoas. Eu aprendi isso aqui. Deus te levantou por um propósito. Não fuja dos propósitos de Deus na sua vida. Deus vai te usar na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Seja fiel ao propósito de Deus. Porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer é viver sem propósito. Porque viver sem propósito é como correr em uma esteira. Você corre, se cansa, mas não chega em lugar nenhum. Mas Deus está te chamando para caminhar em direção ao alvo. Deus vai te usar. Deus abençoe sua vida. Amém, glória a Deus. Cauê, muito obrigado. Você que nos acompanhou nessa nossa primeira entrevista, esse foi o nosso primeiro episódio aqui da Tenda Cast. Estou muito feliz, eu sou o pastor Rafael Neves. Eu quero te pedir para você seguir aqui, ó, do lado de cá, aqui no QR Code. Tá vendo esse QR Code aqui do seu lado aqui, ó? Eu quero que você aponte a câmera do seu celular e você se inscreva no nosso canal, diretamente lá no nosso Instagram. Começa a seguir a nossa conta. E eu quero também que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Por quê? Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser automaticamente notificado para poder receber esse vídeo e acompanhar os nossos episódios. Não se esqueça de seguir a nossa conta no Instagram, de se inscrever aqui no canal para você receber os novos cortes, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e te espero aqui. Deus te abençoe.